Deus, a paz do Senhor a todos, um bom dia para todos também. Nós estamos aqui, eu e a Iracema, estamos aqui no alto do monte. Apesar de ser um monte, ainda tem uma lagoa ali no fundo. E é um dia abençoado, o dia que o Senhor fez. É um dia que nós subimos aqui para orar. E também a gente dá na palavra de Deus. Tem uma palavra para você, aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículo 14. A cura da sogra de Pedro. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada, ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-los. Glória a Deus. Olha que mensagem curta, né? Mas tem muito o que falar ao nosso coração, esse pequeno trecho aqui da palavra. Porque Pedro, ele estava acostumado a ver Jesus fazer tanto milagre, né? Na casa dos outros. Pedro está andando com Jesus um bom tempo. E todo lugar que Jesus entra, ele ressuscita o morto, ele cura o leproso, ele faz milagre. E Pedro está vendo tudo isso. Mas tem uma pergunta, e na minha casa? Porque na casa dos outros, Pedro tinha visto Jesus fazer. Mas para surpresa de Pedro, Jesus diz, vamos na sua casa hoje. Tem aquele dia que é o seu dia, viu? Amém. Pode ser hoje. Aleluia. Naquele dia, Jesus surpreendeu Pedro. Pedro, vamos até a sua casa. Amém. E quando Jesus chega na casa de Pedro, a sogra de Pedro está lá. Ela mora com ele, só que ela está doente. E ela está ardendo em febre. Quem já teve febre sabe, né? Que a febre, na verdade, é um sintoma, né? A febre pode revelar que tem alguma coisa errada no organismo. Mas a sogra de Pedro estava acamada. A Bíblia diz que ela estava ali com febre, e febre deixa a gente sem ação, né? O corpo esquenta, você fica mole, você não quer fazer nada. E a sogra de Pedro estava ali com febre. Quando a gente vai, né? Toda vez que eu e você, né? A gente foi visitar um hospital, a gente chega no hospital e você encontra o doente aonde? Na recepção? Não. Você nunca encontra o doente ali na recepção recepcionando. Por quê? Porque ele não está em condições de servir. Verdade. Então, geralmente, nos hospitais, onde você vai encontrar o doente? Ó, você entra esse corredor aqui, vai lá no fundo, quarto número tal, e ele está lá no canto. Assim eu imagino que Pedro, a sogra de Pedro, devia estar num canto da casa lá, num quarto, nos fundos. Porque quem está doente, muitas das vezes não quer nem ser visto e nem ver ninguém. Um doente numa casa, você chega numa casa que há um doente, dificilmente você vai encontrar o doente na sala. E quando a gente chega para fazer uma visita, onde é que está a pessoa? Ah, pastor, está aqui no quarto, vem aqui ver. E, geralmente a pessoa está num canto, né? Num quarto significa num canto. Quando você está doente, você não é o centro, né, da atenção, você está no canto. E no canto, muitas das vezes, pode significar deixar de lado, deixado para lá. Quando você está bem, você é o centro das atenções. De repente eu estou falando com alguém que foi deixado de canto. Verdade. Só que para você que foi deixado de canto, Jesus chegou lá naquele canto. Aleluia. Jesus foi lá. Verdade. E quando Jesus entra, a sogra de Pedro está ardendo em febre. E Jesus toma ela pela mão. E olha o que diz a palavra de Deus. Tomando-a pela mão, a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-los. Essa mesma passagem aqui, esse mesmo acontecimento, está narrado lá em Marcos capítulo 1, 29 e também em Lucas 4, 38. E lá significa que Jesus repreendeu a febre. Verdade. O que Jesus repreendeu? A febre. Jesus não repreendeu uma pessoa, Jesus não repreendeu um animal, Jesus repreendeu um sintoma. Verdade. E o sintoma obedece? A voz do Senhor, ele obedece. Certa feita, Jesus repreendeu o quê? Uma figueira. Nunca mais coma alguém fruto de ti. E a figueira parou de dar fruto. Outra vez, Jesus repreendeu a fúria do vento. E o vento cessou, o mar se acalmou. Ele tem poder, a palavra dele, e ele tem poder de repreender aquilo que está te impedindo. Verdade. Impedindo de quê, pastor? Vamos ver aqui? Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-los.
Glória a Deus. Ela se levantou e passou a servi-lo. Sabe o que significa? O que é que está impedindo você de servir? Jesus repreendeu aquilo que estava impedindo a sogra de Pedro de servir. De repente você está num canto aí e não quer mais servir o Senhor, porque de repente tem alguma coisa te impedindo. No caso dela aqui era uma doença, uma febre, um sintoma. E quando Jesus repreende aquilo, imediatamente ela se levantou. Tem coisas que precisam ser repreendidas na vida da gente para que a gente possa se levantar. Verdade. Quando Jesus repreendeu a febre e que a febre a deixou, a febre saiu, o primeiro passo daquela mulher foi se levantar. Amém. E ela não se levantou para ficar para lá e para cá, ela se levantou para servir. Quem sabe eu estou falando com alguém que você está prostrado. Você já serviu a Deus tanto, né? Você já orou tanto, você já participou do círculo de oração. Quem sabe você era um diácono, um presbítero, um obreiro da sua igreja. E de repente você ficou no canto, não quer mais nada. Tem alguma coisa que precisa ser repreendida aí para liberar o caminho para você se levantar e passar a servir. No caso aqui era uma febre. Na vida de muita gente, o que está impedindo ela de se levantar para servir pode ser um pecado. Verdade. Porque o pecado, ele impede você de servir do jeito que deveria servir. E quando serve, serve limitado, né? Quando alguém tenta servir a Deus vivendo ainda no mundo, ela não vai muito longe. Tem coisas na vida da gente que tem que sair, tem que ser repreendido. No caso aqui, Jesus repreendeu o sintoma foi embora. Em alguns casos, quem tem que repreender é a própria pessoa. Ela que tem que vencer aquilo que está deixando ela de canto, deixando ela prostrada ali, que não se levanta. E nessa rápida mensagem aqui, eu quero orar por você. Amém. Glória a Deus. Eu quero pedir ao Senhor nessa oração. E eu quero repreender no nome do Senhor, melhor dizendo, aquilo que está te prostrando. Não sei se é uma doença, uma enfermidade. Quem sabe você já serviu a Deus e serviu bem. Mas de repente você quer servir, mas a condição do momento não está possibilitando. Se for uma enfermidade, você crê que Jesus cura? Amém. Porque quando Jesus entra na casa de Pedro, ele entrou para fazer uma obra. Ele jamais vai entrar na sua vida para não fazer nada. E ele vai entrar nesse momento, você crê? Glória a Deus. Vamos orar então, em nome de Jesus? Jesus. Vamos unir a nossa fé? Senhor nosso Deus e nosso Pai, esta é a tua palavra, Senhor. Sim, meu Deus. O Senhor entrou na casa de Pedro. Sim, meu Deus. E ali estava a sogra dele acamada. Verdade. Mas, meu Deus, quando o Senhor entra ali, o Senhor vai onde ela está. Verdade. Muitas das vezes o doente está no canto. Verdade. Muitas das vezes alguém foi deixado de lado por estar doente, Verdade. ou por estar fraco, por algum motivo, é deixado de canto. Mas o Senhor foi lá onde ela estava. O Senhor tomou ela pela mão, repreendeu aquela febre. Em nome de Jesus. A febre deixou ela. Verdade, Meu Deus, nessa mesma fé, Em nome eu de repreendo, Jesus. meu Deus, a doença, Verdade, o Deus. sintoma, o mal que está impedindo essa pessoa de se levantar, que está fazendo ela ficar prostrada aí no canto, Verdade. sem força, sem vontade. Meu Deus. Meu Deus, nesse momento, Pai, que o teu poder esteja operando agora. Em nome de Jesus. Do alto da cabeça à planta dos pés. Sim, meu Deus. Eu repreendo a febre, eu repreendo a virose, Sim, eu repreendo, meu Deus, o vírus, eu repreendo esse mal Em nome de que Jesus. está atingindo a saúde dessa pessoa. Sim, meu Deus. Quando ela ouvir esse áudio, Senhor, Sim, meu Deus. o teu poder vem operar um milagre Aleluias. Glória a tão Deus. poderosamente Sim, meu Deus. que a força dela venha voltar, Eu creio. a saúde venha voltar Em nome de Jesus. e ela venha se pôr de pé Verdade. e passe a te servir, Em Senhor. nome de Jesus. Eu repreendo aquilo que está impedindo ela de te servir, Pai. Verdade, meu Deus. Assim eu oro, Senhor. Assim eu creio no milagre. Glória a Deus. E esse que ora comigo também crê. Sim, meu Pai. Opera, Senhor, aquilo que o médico não fez. Sim. Aquilo que o remédio não fez. Verdade. Meu Deus, que o teu poder esteja operando milagre. nome de A Jesus. cura para a honra e glória do nome do Senhor Glória Jesus. a Deus, aleluia. Glória a Deus. Amém. Nesse momento, esse mal está te deixando. Verdade. A febre deixou, largou a sogra de Pedro. A febre foi embora. Em nome de E ela se levantou.
Nesse momento esse mal está te deixando. Em nome de Jesus. Essa opressão está te deixando agora. Verdade, Deus. Essa tristeza aí que estava mantendo você chorando no canto, ela está saindo da tua vida. E uma alegria do Espírito Santo está entrando aí agora no teu coração e vai mudar o seu dia e vai mudar a sua história. Em nome de Jesus. Você crê? Amém. Porque eu creio. Glória a Se Deus. você crê, eu creio, ela crê, nós cremos, o Senhor está operando. Amém. Nós vamos ficando por aqui, mas eu quero deixar, no mês agora que passou, nós tivemos ali um evento na igreja, um jantar de casais. E eu quero deixar para você ver aí algumas imagens do que foi esse jantar, uma verdadeira bênção. Que Deus possa abençoar a sua vida, o seu dia, a sua família e até uma próxima, em nome de Jesus.